Já estamos em contato com o Dimas do canal Invasão HQ para o nosso quadro Filmes e Séries. Boa tarde, Dimas, tudo bem? Tudo bem, pessoal, e vocês, como estão? Tudo certo por aqui. Tudo ótimo, tudo bem por aqui. Que bom, que bom. Legal, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês numa quinta-feira, muito legal. E nós vamos falar sobre filmes baseados em fatos reais, né? Um assunto que a gente já puxou aqui um papo, eu e a Stephanie no começo do programa, falando a respeito disso, né? A gente brincou aqui, Dimas, que quando a gente não tá avisado, né? Quando a gente não tem consciência de que se trata de um filme baseado em fatos reais, a gente já dá aquele impacto inicial, né? Aparece baseado em fatos reais na tela, Nossa. Você fala, uau, né? Então, peraí, eu não sabia disso. E geralmente isso, inclusive, gera fascínio, né? Depois que você vê se a história for muito interessante ou muito chocante, impactante, você vai atrás da história, pesquisar mais a respeito, né? Até para expandir o que você vai conhecer sobre a história, além do filme. Isso é comum, né? Sim, principalmente quando é filme de terror, hein? Eu sei que a Stephanie tem medo. Sim, já comecei o programa falando disso. Lembrando. Quando coloca lá, baseado em fatos reais, assim, meu Deus, que medo, né? Mas enfim, eu queria só explicar rapidamente que tem dois tipos de filmes assim, né? Então existem os filmes que são histórias reais, quando aparece lá escrito na tela, essa é uma história real. E os filmes que são baseados em fatos reais. Então tem uma pequena diferença, que o filme que é uma história real, ele realmente foi calcado basicamente todo na realidade que estava sendo mostrada ali na história do filme, né? Então, feito sobre pesquisa, depoimentos de pessoas, né, que de repente conviveram com a própria história. Então eles colocam que aquela história daquele filme, basicamente 90% de tudo aquilo, quase 100%, na verdade, tudo aquilo aconteceu do jeito que está ali sendo contado. Quando é baseado em fatos reais, o diretor e o roteirista, eles se apropriam de alguns fatos e acabam incrementando com fantasias deles, entendeu? Então não significa que tudo que está ali aconteceu de fato. Então são apenas alguns fatos, eles pegaram esses fatos e fizeram virar uma história de acordo com a fantasia deles, só para a galera entender qual é a diferença, entendeu? Deu para entender aí, pessoal? Deu para entender. Acho que é importante pontuar isso realmente, porque parece uma coisa simples, mas é uma diferença fundamental, né, pra gente interpretar as histórias. É uma diferença fundamental. E aí vem aquela questão, né? Por que nós gostamos tanto de filmes baseados em fatos reais? Eu fiz uma enquete lá no Instagram do Invasão essa semana e deu mais de 90% de pessoas gostam de filmes baseados em fatos reais, né? Eu acho que um dos motivos um dos maiores motivos, né, eu acho que é porque acaba inspirando de alguma forma, né? Ainda mais que a maioria dos filmes que são baseados em fatos reais ou que são histórias reais, tanto faz agora isso, são filmes que acabam de alguma forma inspirando você, né? Então você vai lá e vê uma história de superação, por exemplo, inclusive eu falar sobre algum filme com essa temática, né? Então as pessoas acabam gostando e pegando uma afinidade muito grande com esse tipo de filme justamente pela inspiração que esses filmes nos traz, né? Com certeza, eu tenho alguns exemplos para citar aqui. Eu sei que você vai trazer uma lista, né? Mas eu tenho um filme que pessoalmente mexe bastante comigo, até por conta da minha profissão, que eu recomendo para todo jornalista ou pessoa que se interessa também por filmes baseados em fatos reais e também históricos, porque ele tem um fundo histórico. É Frost Nixon, de 2008. É um filme que ele se baseia, na verdade, né, nas entrevistas. Ele dramatiza também um pouco, isso que a gente fala que é baseado, né, em fatos reais, as entrevistas concedidas em 1977 pelo então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, ao jornalista britânico David Frost. Aí as pessoas perguntam, quem não assistiu, né? E daí que mostra o preparo dos dois para que essa entrevista aconteça, né? Principalmente o Frost, né, o jornalista, que ele vai despreparado na primeira oportunidade e aí ele é praticamente engolido ali pelo Nixon, que ele estava envolvido num escândalo nos Estados Unidos gigantesco, e ele se sai muito bem na entrevista, né? E o entrevistador depois, numa segunda oportunidade, se prepara melhor, uma questão de meses assim. E para nós jornalistas é um prato cheio, eu recomendo demais, porque é um filme muito interessante. Eu acho que casa um pouco com isso que a gente falou, de gerar um fascínio. Mexeu bastante comigo, principalmente porque eu estava no começo da faculdade, acho que por isso mexeu comigo, Dimas. Nossa, que legal, que legal. Poxa, puxando esse gancho aí que você já falou, né? Tem um filme, o primeiro filme que eu quero recomendar, baseado, é uma história real, na verdade, é um filme que se chama O Mordomo. Ele está na Amazon Prime Video, é um filme fascinante, né? Porque ele conta a história real do mordomo que ele trabalhou por muitas e muitas décadas na Casa Branca, né?
Então ele era, na verdade, ele trabalhou lá e ele passou por diversos presidentes, diversos governos, né? Então ele tinha oportunidade de ouvir o que os caras falavam, principalmente com relação aos direitos às causas civis, aos negros, né? Que na época, quando ele entrou, os negros nem votavam, né, ainda. E ele era negro, né? E ele, cara, a história é muito bonita, é uma história muito arrebatadora mesmo. Tá na Amazon Prime Video, O Mordomo. Vocês não vão se arrepender, pessoal. Uma história muito legal, muito bonita mesmo. Ô, Dimas, e já assistiu, Stephanie? Não assisti. Eu ia indicar um, na verdade, já que o Dimas mencionou a Amazon Prime, né? Esse filme que eu vou falar agora tá lá também, que chama Soul Surfer, Coragem de Viver, se não me engano. Ele é sobre uma surfista, ela é super boa, compete, ela é ótima, só que ela sofre um ataque de tubarão, acaba perdendo um braço, e aí, nesse filme, ele é um filme bem inspirador, e é uma história real, não é baseado nem nada. É a história real ali mesmo, super inspiradora, porque depois ela dá a volta por cima e dá um jeito de voltar a surfar, né, e tal. Então é muito legal, super emocionante, tá na Amazon disponível. Inclusive eu reassisti esse filme recentemente, ele é de 2011, se não me engano. Nossa, 2011. Eu vou assistir, não assisti. Vou assistir, valeu pela dica, eu vou assistir. Soul Surfer. E saindo um pouco porque quando nós falamos em histórias reais, né? Normalmente vem histórias na nossa cabeça com essa temática mais de inspiração, né? Ou histórias propriamente ditas tristes, de alguém que teve algum problema de saúde, né? Mas tem um filme que eu achei muito diferente, apesar de ser dramático, ele tem muita ação também, que se chama O Grande Herói. Tem o Mark Wahlberg, né, no filme, que é o principal, né, o personagem principal. Também está na Amazon Prime Video. E é um filme muito arrebatador que conta a história de uma tropa de soldados que eles foram lá atrás do líder talibã, né? E quando eles chegam lá, eles estavam bem, assim, pouco preparados, né? Eles sofreram um ataque muito forte ali. E ali, vários desses soldados acabaram morrendo nessa operação, e aí sobrando alguns desses no final, e aí tem toda uma história, por que aconteceu, por que certas coisas aconteceram, que a gente acaba não entendendo ali, né? Não vou dar spoiler, mas é um filme que tem mais de nota 7.5 no IMDb, pessoal. É um filmaço de história real. E é aquele filme que, quando acaba, mostra as fotos dos personagens, né? Na verdade, das pessoas reais, né? Você vê a comparação com os atores. É muito legal quando acabam esses filmes, aí te mostram as fotos das pessoas, né, reais. Eu adoro, né? Quando tem isso. Tal, fez o papel de tal, aí você começa... dava até vontade de chorar, que é bem legal. Eu adoro quando eu já assisti esse filme, também é muito bom, né? Tem aquela... top, né? As cenas de ação são muito boas. Nossa, eu também recomendaria. Para quem gosta de ação, perfeito. Tem umas cenas que não tem trilha sonora, você fica ouvindo o barulho dos tiros. É muito realista, meu. Mexe bastante, né? A gente vê que não é um jogo, a gente vê que não é uma brincadeira. Realmente, isso, do ponto de vista da guerra, é muito interessante que o filme consiga causar, né? A gente tem também a história, para mim, icônica, meu filme favorito de guerra. Eu gosto muito do gênero guerra por conta da questão histórica, né? Mas eu gosto muito desse filme, que é Resgate do Soldado Ryan. E Nossa. Aquela cena do dia D, da chegada ali na praia, né? Na França, né? Da invasão ali e tudo mais, a gente... para mim é muito impactante. Então, acho que o que você falou desse filme sobre as cenas de batalhas, eu acho que é por aí esse impacto realista. Muito legal, né? Pessoal, eu queria mandar um abraço pro Renan, que é o meu amigo que ajuda com os roteiros aqui nas quintas-feiras com vocês, tá? Um abraço para ele, então. Valeu. Ele participa também, querendo ou não, ele participa também. Um abração para ele. Tem um muito legal também, pessoal, que tem na Netflix que é totalmente diferente disso daí. Chama Altos Negócios. É um filme alemão, que é muito frenético, que é uma história frenética, uma história real. Esse filme, ele conta... Tá na Netflix, tá? Esse filme, ele conta a história de um cara que, para crescer na vida, ele acabou fazendo toda uma trama lá. Ele alugava apartamentos. Ele alugava esses apartamentos que ele alugava para pessoas, moradores de rua, ou peões, pessoas que trabalhavam ali na rua. E ele recebia um aluguel e recebia muito mais do que ele pagava. Ele começou a montar uma indústria em torno disso, começou a fazer lá um monte de coisa errada, se envolveu com outras pessoas, e aí virou um estelionatário, começou a vender apartamento que não existia, pegava dinheiro do banco e desviava. O cara ficou milionário e depois mostra a consequência de tudo isso que ele fez, né? É um filme bem frenético, bem legal, numa pegada diferente, né, daquele dramão, né?
É bem legal, se chama Altos Negócios, é um filme de 2020. É novo esse filme, tá na Netflix. É um filme recente, então. É um filme alemão. Bem legal. Entendi. Bem legal. É legal ver também de fora, né? Que não seja de chorar, uma história real que não seja de chorar, assista esse filme. Com certeza. Muito obrigado pelas dicas, Dimas, do canal Invasão HQ. Um abraço para o seu colega também, seu amigo Renan. Fica aqui o convite para quem gostou, tá ouvindo pela primeira vez, gente. Olha só, a gente bate esse papo aqui toda quinta-feira. Semana que vem estamos de volta, Dimas. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Eu tô muito feliz. Ó, estão aparecendo pessoas lá no Instagram falando que vieram da rádio. Olha que legal, isso é muito bacana. Essa troca é muito interessante. A gente também recebe o pessoal do seu canal no nosso. Legal. Então, fica um abraço para todos. Muito e até semana que vem. Boa tarde para você, Dimas. Até, pessoal. Tudo de bom. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até semana que vem, Dimas.